Olá a todos, estamos hoje neste segundo vídeo para continuar a estudar o prefácio do Tratado Teológico-Político de Baruch de Spinoza. No vídeo passado introduzimos o prefácio, falámos sobre a origem da superstição, que Spinoza considera ser a falsa religião, a religião vã, e aqui a palavra religio, nesta altura, não se refere tanto a uma instituição religiosa, mas à religiosidade, ao modo como nós nos relacionamos com Deus. E, portanto, a vã religio, esse falso modo de nos relacionarmos com Deus, para Spinoza era a superstição. E então, ele na primeira parte explica que a causa da superstição é o medo. Ele vai buscar esta emoção, ao medo, a causa então de muitos desvios que acontecem nas religiões históricas. E ele faz uma crítica da religião do seu tempo, quer do cristianismo, quer do judaísmo, que são as religiões que estão no seu entorno. E ele então agora vamos continuar na leitura e comentário do prefácio, nesta segunda parte, e uma vez que ele já falou sobre as causas, sobre a causa da superstição, ele agora vai falar um pouco sobre o comportamento do supersticioso. Quais é que são os perigos que esta superstição pode levar no comportamento da vida religiosa. E depois, a partir disso, então, vai tentar ir à base, ao fundamento da superstição, que para ele tem a ver com uma concepção errónea também da Escritura, e vai a partir então de uma desconstrução de uma leitura supersticiosa da Escritura, pôr os pontos nos is, de forma a que estas pessoas supersticiosas não tenham uma leitura abusiva do texto sagrado. Vamos então continuar a ler o prefácio. E então Spinoza continua assim: inúmeras vezes fiquei espantado por ver homens que se orgulham de professar a religião cristã, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade para com todos, combaterem-se com tal ferocidade e manifestarem cotidianamente uns para com os outros um ódio tão exacerbado que é mais fácil reconhecer a sua fé por estes do que por aqueles sentimentos. E então ele faz uma crítica justamente ao seu tempo, em que a Holanda vive numa luta de querelas entre seitas cristãs, e então ele faz esta crítica a essa sociedade cristã que se orgulha de defender os valores cristãos no sentido do amor, da paz, da alegria, da harmonia, do respeito pelo outro, mas na prática viverem uns contra outros. Quer dizer, cristãos contra cristãos, devido a questões meramente especulativas, teológicas. De facto, há muito já que as coisas chegaram a um ponto tal que é quase impossível saber se alguém é cristão, turco, judeu ou pagão. A não ser pelo aspecto exterior do corpo e pelo vestuário, ou por frequentar esta ou aquela igreja, ou finalmente porque é adepto desta ou daquela opinião e costuma jurar pelas palavras deste ou daquele mestre. Então, ele vai criticar justamente através de uma lógica da ética, do comportamento. O comportamento destas pessoas que se dizem crentes, elas não se diferenciam das que não são crentes. A ponto de ele dizer que entre os cristãos, judeus ou muçulmanos ou até pagãos, não se nota uma diferença a nível de comportamento, porque todos comportam-se de maneira contraditória com os princípios da fé que defendem, mas apenas a distinção recai sobre aspectos exteriores, ou pelo vestuário, ou pelo templo que frequentam, ou pela opinião que professam. Quanto ao resto, todos levam a mesma vida. Assim, procurando a causa deste mal, concluí que ele se deve, sem sombra de dúvida, ao fato de a religião consistir para o vulgo,
para o povo simples em considerar os ministérios da Igreja como dignidades, os seus ofícios como benefícios e em cumular de honras os pastores. E então ele vê, sem sombra de dúvida, que grande causa deste mal está no facto de o vulgo do povo simples considerar esta classe sacerdotal, esta classe dirigente do sagrado, como pessoas de extrema autoridade, de autoridade divina. E então é por esta crença, é por essa submissão a estas autoridades que o vulgo então se vê aprisionado nas suas crenças limitantes. E ele vai continuar. Com efeito, assim que começou na Igreja este abuso, imediatamente se apoderou dos piores homens um enorme desejo de exercerem os sagrados ofícios. Então, se esta classe do sagrado é extremamente ambicionada, é extremamente desejada como sendo um patamar especial, superior, de grande autoridade teológica e política, obviamente pessoas que não tinham retas intenções procuraram apoderar-se destes postos. O amor de propagar a divina religião transformou-se em sórdida avareza e ambição. Então estas pessoas que deviam de pregar, que deviam de anunciar os princípios da verdadeira religião, estas pessoas então procuravam apenas o seu benefício pessoal. Procuravam o poder, o prestígio e o dinheiro. Fazer com, através da religião, conquistar então o poder, o prestígio e o dinheiro. E o próprio templo degenerou em teatro, onde já não se veneravam doutores da igreja, mas oradores. Quer dizer, não são pessoas que se destacam pelo conteúdo do que dizem, mas por pessoas que conseguiam iludibriar pelo seu discurso as massas. Os quais, em vez de quererem instruir o povo, queriam era arrebatar a sua admiração e censurar publicamente os dissidentes, não ensinando senão coisas novas e insólitas, para deixarem o vulgo maravilhado. Daí o terem surgido grandes contendas, invejas e ódio que nem o correr do tempo foi capaz de acalmar. E então estes novos mestres, estes pseudo-líderes religiosos, queriam o destaque, e o destaque conseguiam através de levantar novidades, de trazer novidades, de causar disputas, querelas, de grupos contra grupos, a afirmar coisas que estavam para além daquilo que estava prescrito, para além daquilo que a Bíblia falava, ou para além daquilo que o texto falava, e vinham com novidades, vinham com coisas novas para fazer a diferença e para justificar a sua presença neste novo palco religioso. Não admira, pois, que da antiga religião não ficasse nada a não ser o culto externo, com que o vulgo mais parece adular a Deus que adorá-lo, e a fé esteja reduzida a crendice e preconceitos. E que preconceitos estes que de racionais transformam os homens em bestas, que impedem por completo que cada um julgue livremente e distinga o verdadeiro do falso, parecendo expressamente inventados para apagar em definitivo a luz do entendimento. Então Spinoza considera que os princípios da antiga religião, da base da religião, eram princípios racionais, no sentido de que eles favoreciam o bom convívio dos humanos com os outros humanos. Mas que o poder, a ambição de poder destas pessoas, desta classe dominante dentro do mundo do sagrado, fez com que novas coisas fossem acrescentadas e que a essência fosse posta de parte para que então o centro da religiosidade passasse a ser as querelas religiosas e as disputas de opinião que dividiam os crentes e as pessoas entre si.
A piedade ao Deus imortal e a religião consistem em mistérios absurdos e são os que desprezam em absoluto a razão, os que têm aversão e rejeitam o entendimento como coisa corrompida por natureza, são esses, suprema iniquidade, que passam por possuir a luz divina. Então começa um abrir os portões do misticismo, um abrir dos portões do imaginário. E então a religião, que era baseada em princípios muito simples, passa a ter extravagâncias, passa até a chegar a delírios da imaginação, com especulações e mistérios aos quais ele chama de mistérios absurdos, que desprezam em absoluto a razão. E quanto mais absurdo for esse mistério, quanto mais imaginativo e quanto mais rebuscada for essa teoria, mais então aquela crença religiosa ganha prestígio diante do povo, do vulgo inculto. Certamente que se eles tivessem uma centelha que fosse da luz divina, estas pessoas, não tolerariam com tanta soberba, aprenderiam a honrar a Deus e distinguir-se-iam dos outros pelo amor. Quer dizer, uma visão até muito judaica, em certo sentido, em que o que está em causa não é a opinião nem a crença, mas é o comportamento. É o comportamento, em última análise, que define a religiosidade de cada um, e não as opiniões que cada um tem. E então, eles, se de facto tivessem esta centelha divina, eles iam distinguir-se dos outros, não por ter ideias completamente mirabolantes, não por serem possuidores de segredos que mais ninguém tem, mas eles iam destacar-se dos outros pelo amor que tinham pelos outros homens. Da mesma forma que agora se distinguem pelo ódio. Nem perseguiriam com tanta animosidade os que não partilham das suas opiniões. Pelo contrário, sentiriam piedade deles, se é, de facto, a salvação alheia e não a própria fortuna que os preocupa. Aqui está uma grande crítica. Se de facto o que preocupa estas pessoas, esta classe, é a salvação dos outros e não a própria fortuna, então estas pessoas deveriam ter pena daquelas que seguem por um mau caminho, por um caminho contrário à ética, ao respeito pelo outro. Mas não. Estas pessoas estão aflitas em garantir a sua posição no domínio da opinião. Além disso, se realmente tivessem alguma luz divina, ela ver-se-ia pela sua doutrina. Confesso, porém, que embora possam ter uma insuperável admiração pelos profundíssimos mistérios da Escritura, e aqui está uma crítica, inclusive, a algumas leituras, quer dos dogmas cristãos que procuram ver no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica vestígios de Cristo, como se os profetas estivessem a ver a posteriori. Ou então a referir-se aos mistérios dos intérpretes judeus mais ligados ao mundo cabalístico, em que veem nas letras hebraicas profundos mistérios. Ele mais tarde vai criticar esta perspectiva no compêndio da gramática de língua hebraica que ele redige. Entretanto, ele então diz: estas pessoas, confesso, porém, que embora possam ter uma insuperável admiração pelos profundíssimos mistérios da Escritura, nunca os vejo ensinar senão as especulações dos aristotélicos ou dos platónicos, a que adaptaram aquela, ainda assim não parecessem adeptos dos pagãos. Então, no fundo, todo este misticismo, quer cristão, quer judaico, esse misticismo, ele não via grandes novidades, não via grandes mistérios, a não ser a doutrina pagã de Aristóteles e de Platão, do neoplatonismo particularmente.
E estudos recentes, por exemplo, mostram como, por exemplo, a Cabala, que nasce no século XII, XIII em Espanha, ela vai beber muito à tradição neoplatónica. E os mestres do Renascimento, como por exemplo Marcelo Ficino, ou por exemplo temos também o Pico della Mirandola, que de facto detectam estas grandes semelhanças entre o pensamento cabalístico, de um lado, e, por outro, do pensamento neoplatónico. Não lhes bastava já ensandecerem com os gregos, quiseram também que os profetas delirassem com eles. O que mostra claramente que nem por sonhos eles veem a divindade da Escritura. E que quanto mais zelosamente admiram os seus mistérios, mais demonstram que o que sentem por ela não é tanto a fé como a submissão. Então ele vai criticar estas pessoas que extrapolam o sentido óbvio da Escritura. Vamos ver que Spinoza, ele é defensor de uma leitura literal da Bíblia. E em que sentido? Não no sentido do fundamentalismo, mas no sentido de não tirar às palavras um sentido que elas não têm. Ou forçar sentidos às palavras. O que justamente é muito comum às leituras mais alegóricas, não é? Ou até mais místicas da Escritura, em que há um forçar do sentido, ou há uma tentativa de descobrir sentidos ocultos para além do texto. Para Spinoza, este tipo de abordagem é abusivo e pode conduzir a todo tipo de interpretações e a todo tipo de fuga ao sentido objetivo do texto. Isto, aliás, resulta claro, continua ele, resulta claro do facto da maior parte deles supor como fundamento para compreender e encontrar o verdadeiro sentido da Escritura que ela é sempre verdadeira e divina. Aquilo que só se deveria estabelecer a partir da sua compreensão e exame rigoroso e que através dela mesma, sem necessidade de qualquer artifício humano, aprenderíamos muito melhor, é o que ele expõe liminarmente como regra da sua interpretação. Então, ele vai defender esta leitura com conhecimento de causa da Escritura. Tentar perceber qual era a verdadeira intenção do autor, o significado que aquela palavra tinha naquele tempo, de maneira a não nos distanciarmos demasiadamente do sentido literal e objetivo do texto. Ele depois vai dizer que esta tarefa é, em termos absolutos, impossível, porque nós não temos conhecimentos suficientes sobre os autores da Escritura, sobre o tempo em que ela foi escrita e as circunstâncias que a envolveram, mas temos alguns dados e alguns conhecimentos que nos fazem ter uma aproximação a esse sentido mais objetivo do texto. E só essa leitura é uma leitura séria da Escritura. Tudo o resto é especulação humana, imaginária, em cima de um texto que nos pode levar a interpretações as mais contraditórias. Refletindo sobre tudo isto, a saber que a luz natural é não só desprezada, mas até condenada por muitos, como fonte de impiedade, e que as invenções humanas passam por documentos divinos e a crendice por fé, que as controvérsias dos filósofos são discutidas na Igreja e no Senado com as maiores exaltações, originando os ódios e discórdias mais violentos, que facilmente arrastam os homens para sublevações e tantos outros males que seria longo descrever aqui. Decidi, com honestidade e ânimo livre, diz Spinoza, examinar de novo a Escritura. Então este é o projeto do tratado teológico, político. Este tratado teológico é o tratado que Spinoza dedica à religião. E então ele acha muito útil, ir reexaminar as Escrituras, sendo as Escrituras a base por onde
estas tradições se erguem. Tanto a tradição cristã como a tradição judaica. Não afirmando nem admitindo como sua doutrina da Escritura, nada que dela não ressalte com toda a clareza. Com esta precaução, elaborei um método para interpretar os livros sagrados. E uma vez na posse dele, comecei por perguntar, antes de mais, o que é a profecia. Então, ele diz que elabora um método. Que método é este? Este método é o primeiro método científico para analisar um texto sagrado. Para analisar as Escrituras. Aquele método que depois, no século XIX, com a alta crítica bíblica, se desenvolve, em que se procura saber quem são os verdadeiros autores do texto, saber qual foi a época em que o texto foi escrito, saber que corrupções o texto teve, comparar edições antigas, tentar perceber os desvios que houve nas traduções. Quer dizer, é uma abordagem científica. Spinoza foi o pioneiro desta abordagem científica à Sagrada Escritura. E então ele começa por perguntar, antes de mais, o que é a profecia. E para Spinoza, o termo profecia significa revelação. E ele vai compreender que este conceito é o conceito base para nós começarmos uma discussão sobre o assunto. O que é revelação? Porquê é que este texto é considerado um texto revelado? Então o que é isto de ser revelado? Então vamos começar por aí. Porquê é que este texto é inspirado? O que é que significa isto da inspiração? O que é que significa isto de revelação? E esta é a base. Porque a partir do momento que eu tenho uma noção mais clara do que é a revelação, então eu posso abordar o texto com menos preconceitos. Porque se eu entendo, por exemplo, que a revelação consiste em Deus ter dado pessoalmente a Moisés, por exemplo, o texto da Torá, o texto do Pentateuco, com todas aquelas letras do que o texto é composto, então não há mais espaço para discussão. Não há mais espaço para este método, para este tipo de abordagem. Não há mais possibilidade de examinar criticamente a Sagrada Escritura. Nós temos que ser meramente passivos e aceitar cada letra como divina, cada palavra, cada aparente ou cada contradição como divina. E então isto leva-nos a ter uma atitude passiva diante da Escritura, na qual então o sentido do texto, o sentido objetivo do texto, não pode ser procurado. Porque ele então é dado de uma determinada maneira, é interpretado por uma determinada classe que se diz intérprete de Deus e da Escritura, e esta classe vai nos impor um sentido. Ok? Ora, então é primeiro preciso perceber o que é, como é que ela foi escrita. Será que ela foi mesmo revelada por Deus como uma voz que fala ou como um texto que nos chega dos céus? Ou então é o ser humano que escreve a Escritura com os pensamentos que o compõem, com a perspectiva de mundo que ele tem naquele momento? Ora, isto vai dar uma imagem completamente diferente do que é a revelação e, por consequência, da autoridade da própria Escritura. E então, ele começa a dizer, antes de mais, o que é a profecia. Como se revelou Deus aos profetas. Porque foram estes escolhidos por ele. Isto é, se foi por terem pensamentos sublimes acerca da natureza e de Deus, ou em virtude apenas da sua piedade. Então vai começar a questionar tudo isto. O que é a revelação? O que é a profecia? O que são os profetas? Porquê é que eles foram escolhidos? Era por serem homens extremamente sábios, que conheciam muito da filosofia, da natureza de Deus? Ou porque eram homens piedosos, das quais podíamos ter a máxima confiança que aquilo que diziam era para o bem dos seres humanos? Então isto aqui ele já começa aqui a pôr, de um modo geral, os vários capítulos que vão então compor este tratado. Resolvidas estas questões, facilmente
pude concluir que a autoridade dos profetas só tem algum peso no que diz respeito à vida prática e à verdadeira virtude. Então ele vai começar por dar um encadeamento do trajeto que ele vai fazer no tratado teológico. E então ele chega a esta primeira conclusão, que estas pessoas foram escolhidas, ou foram elas os escritores do texto sagrado, ou destes textos, porque eram pessoas de máxima confiança no que diz respeito à piedade e à vida prática. Quer dizer, elas não eram autoridades científicas nem filosóficas, não eram pessoas que tinham um conhecimento sublime acerca da natureza e da natureza de Deus, mas eram pessoas que tinham uma vida correta, digna e que mereciam todo o respeito naquilo que diziam respeitante, então, a uma regra de vida, a uma ética, a uma regra de vida. Quanto ao resto, pouco nos interessam as suas opiniões. Ora, conhecido isto, indaguei depois por que motivo se chamou aos hebreus os eleitos de Deus. Então, o segundo ponto vai ser falar sobre a questão da eleição. Primeiro ponto, sobre a revelação. Segundo ponto, sobre a eleição. E como visse que foi apenas porque Deus escolheu para eles uma certa região do mundo, onde pudessem viver em segurança e comodidade, concluí que as leis reveladas por Deus a Moisés não eram senão o direito do singular Estado hebraico. Então, ele vai dizer uma coisa muito óbvia, mas que com o tempo foi deturpada. É que as leis que estão na Bíblia, aquelas leis eram as leis do Estado singular dos hebreus. Eram as leis de Estado, eram a constituição do povo hebreu, da nação hebraica. E não eram leis transcendentes, no sentido de serem leis universais ou serem leis que constituíssem um paradigma para todos os homens ou para um determinado grupo, para os próprios judeus, para toda a eternidade. Ok? Eram leis reveladas por Deus a Moisés, que não eram senão o direito do singular Estado hebraico. E por conseguinte, ninguém a não ser os hebreus lhe estava sujeito. Mesmo eles, só enquanto durasse o referido Estado. E portanto, aqui há um pensamento revolucionário, em que toda a questão teológica é reduzida à política, em que toda a questão dos mitzvot, dos 613 preceitos da lei de Moisés, são então trazidos ao seu contexto original de uma constituição política para o Estado hebraico. E que essa constituição só faz sentido para o povo hebreu enquanto dura o Estado hebraico. Vemos que depois a religião judaica, ela vai, depois que o Estado hebreu caiu em desgraça e que ele ruiu, vamos ver então que a religião judaica vai nascer a partir destas leis e vai transformar estas leis não em leis de Estado, mas em leis divinas. Então Spinoza vai trazer estas leis à sua origem primitiva, à sua origem. E por isso Moisés, para ele, é sobretudo um legislador. É um homem, é um jurista, é um homem que faz leis para a sobrevivência de um povo. Depois, continua ele, para saber se podia concluir da Escritura que o entendimento humano está por natureza corrompido, fui investigar se a religião católica, e aqui não é a Igreja Católica, está a falar do católico enquanto palavra grega que significa universal, se a religião católica, se a religiosidade universal, ou seja, a lei divina revelada a todo o género humano, pelos profetas e pelos apóstolos, seria diferente daquela que a luz natural também ensina. Então, será que a razão é algo que nós temos que pôr de parte quando entramos no domínio do religioso? E em seguida, se os milagres acontecem ao arrepio da ordem natural.
Então vai depois saber sobre a natureza dos milagres. O que é um milagre? Será que é uma interrupção das leis da natureza? Será que os milagres existem enquanto tais? Ou então os milagres são outras coisas? Qual é o sentido que a Escritura dá aos milagres? E provam a existência e a providência de Deus de maneira mais certa e mais clara do que as coisas que entendemos clara e distintamente pelas suas causas primeiras. Então, será que aquilo que mais prova a existência de Deus é a lei constante do universo, as leis fixas do universo, ou é antes a interrupção dessas leis que mostram a existência de Deus? Mas como não encontrasse naquilo que a Escritura expressamente ensina nada que não estivesse de acordo com o entendimento ou que lhe repugnasse, e como, por outro lado, visse que os profetas só ensinaram coisas extremamente simples que qualquer um poderia perceber. Ok? Então aqui a primeira parte. Os profetas vão ensinar ao vulgo coisas extremamente simples para a vida prática das pessoas. Não há aqui, então, mensagens encriptadas, não há mistérios por descobrir. O que há são mensagens claras, dirigidas às pessoas, de modo que as mais simples pudessem entender a lógica, a doutrina básica da Escritura. Além de as ornamentarem com o estilo e confirmarem com argumentos que melhor pudessem incitar o ânimo da multidão à devoção para com Deus. Então, estes profetas usam dos recursos que têm, de histórias, de modo de contar, de estilos, para atrair a admiração do povo. Fiquei completamente persuadido de que a Escritura deixa a razão em absoluta liberdade e não tem nada em comum com a filosofia, assentando, e aqui quando se fala de filosofia podemos hoje falar de ciência, que a Escritura não tem nada em comum com a filosofia nem com a ciência. Portanto, a Escritura não tem o objetivo de fazer filosofia, portanto, não tem o objetivo de dizer a verdadeira natureza de Deus ou do universo, nem tem por objetivo dizer sobre como é que o universo se formou, como é que o universo se originou, porque não tem também por objetivo fazer ciência. Continua ele. Assentando, pelo contrário, cada uma delas nas suas próprias bases. Portanto, é preciso respeitar o domínio de cada uma destas coisas. E para o demonstrar apoditicamente e resolver a questão por completo, mostro qual o método, tal método científico, a seguir na interpretação da Escritura, e bem assim que todo o conhecimento sobre esta, ou sobre as coisas espirituais, se deve extrair dela mesma, da Escritura, e não daquilo que conhecemos pela luz natural. Então, ele aqui vai respeitar o seu princípio e vai tentar interpretar a Escritura pela Escritura. Não vai tentar interpretar a Escritura pela lei natural, pela razão natural, que é um pouco o método que Maimónides segue. Quer dizer, a escolástica, em geral, tanto judaica como cristã, vai procurar justificar a religião, a Escritura, as suas doutrinas religiosas através da razão. Ora, Spinoza diz que o âmbito da filosofia, o âmbito da razão e da ciência são âmbitos separados e que, portanto, a Escritura deve ser interpretada pela própria Escritura. Não devemos ir buscar a razão, não devemos tentar conciliar com a razão aquilo que a Escritura quer dizer. Nós vamos tentar ter uma visão realista, objetiva, daquilo que os profetas queriam dizer na sua visão de mundo. Portanto, eu não vou fazer um esforço para coadunar uma visão de um profeta que viveu há 1500 anos, que viveu há 2500 anos, com a ciência atual. Eu não vou forçar o sentido das Escrituras. Eu vou tentar perceber o que é que aquele profeta queria dizer e ponto final. Passo em seguida a mostrar os preconceitos que nasceram do facto de o vulgo, sujeito à superstição e preferindo as relíquias do passado à própria eternidade, adorar os livros da Escritura
em vez do próprio verbo de Deus. Então, aqui ele começa por explicar então uma crítica, uma forma de idolatria ao texto sagrado, em que ele destaca deste texto o Logos, o verbo de Deus. O que é o Logos? É a mensagem que está por trás das palavras. E, portanto, eu não devo ter uma veneração à letra, eu não devo ter uma veneração do texto enquanto tal, mas devo considerar divino, isto sim, o significado que o texto exprime. Depois, mostro que o verbo de Deus, portanto, esta mensagem que está contida na Escritura, revelado, não consiste em determinado número de livros. Portanto, essa mensagem não está fixa. Não é o número que é sagrado, esse número de livros, que é só este e estes não. Estes são sagrados e estes não são. Ele vai explicar que não é isso que faz que eles sejam sagrados. Mas num conceito simples da mente divina revelada aos profetas. Qual é este conceito? Muito simples. Obedecer a Deus de plena vontade, praticando a justiça e a caridade. Toda a mensagem bíblica, que para Spinoza é o verdadeiro Logos divino, é a verdadeira palavra de Deus, é esta. É a prática da justiça e da caridade. E se algum livro fala e inspira e motiva os homens para a prática da justiça e da caridade, esse texto é divino. Ok? Então, vamos ver que aqui há uma profunda revolução no modo de abordar um texto sagrado. Não é o texto em si que faz que o texto seja sagrado, não é a sua origem que faz com que o texto seja sagrado, mas é a mensagem que ele vincula. E mostro que esta doutrina é ensinada na Escritura consoante a capacidade de compreensão e as opiniões daqueles a quem os profetas e os apóstolos costumavam pregar este verbo de Deus, de modo a que os homens o pudessem abraçar integralmente e sem qualquer repugnância. Então, esta mensagem, este Logos divino, que era o inspirar para a obediência da prática da caridade e da justiça, ok? Essa inspiração servia, os profetas usaram de muitos artifícios para convencer o vulgo a pôr isto em prática. E só isto é que interessava aos profetas e àqueles que redigiram a Escritura. Uma vez apresentados os fundamentos da fé, concluo, finalmente, que o conhecimento revelado não tem outra finalidade senão a obediência. Então, para Spinoza, o conhecimento revelado que está nas Escrituras não tem por objetivo ensinar quem é Deus, não tem por objetivo explicar o que é o universo ou como é que ele foi formado, não tem por objetivo explicar o mundo e a sua constituição, o homem e a sua natureza, apenas tem como objetivo a obediência, em motivar os homens a uma prática de uma regra de vida. Ok? E então, a finalidade da Escritura não é o entendimento, portanto, mas sim a obediência. Senão a obediência, e que tanto pela finalidade como pelos seus fundamentos e pelo método, ele é completamente diferente do conhecimento natural. Então, o método do conhecimento natural é outro. Quer nos levar ao entendimento da verdade. O método da Escritura é outro. É levar-nos dar-nos motivação para a prática da caridade e da justiça. Não tendo nada em comum com este, pois cada um deles ocupa o seu reino, sem que isso repugne ao outro, e sem que algum tenha de se considerar subordinado. Então, não há mais esta ideia escolástica da filosofia como escrava da teologia, nem a teologia tem que ser escrava da filosofia. Quer dizer, a revelação não é escrava da razão, nem a razão é escrava da revelação, porque são domínios diferentes com objetivos diferentes. Como, além disso, a maneira de ser dos homens é bastante diversificada
E como uns preferem esta, outros aquela opinião, inspirando a uns sentimentos religiosos, o que a outros só provoca riso, concluo ser necessário deixar a cada um a liberdade de julgar e o poder de interpretar os fundamentos da fé de acordo com a sua maneira de ser, e não se ajuizar da fé de ninguém, a não ser pelas suas ações, conforme forem piedosas ou ímpias, pois assim todos poderão obedecer a Deus de livre e inteira vontade e dar valor apenas à justiça e à caridade. Então, Spinoza dá aqui um princípio de tolerância religiosa. Vai explicar se o objetivo da escritura é motivar as pessoas para a prática da caridade e da justiça, então cada um é livre de olhar para interpretar os fundamentos da fé de modo que estes fundamentos a motivem para a prática da caridade e da justiça. Ora, se isto levar a pessoa para a prática da caridade e justiça, ok. Cada um pode pensar o que quiser. O que importa é a prática. No mundo da religião, o que importa é a prática e não as opiniões. E, portanto, se a sua opinião, que ele diz, as pessoas são diferentes, e vamos daqui a pouco ver, mais para a frente vamos ver isso melhor, porque ele diz que a religião está no campo da imaginação, depois vamos explicar bem o que é isto. Mas a questão da imaginação, ela é variável, e é variável consoante o feitio de cada um. E ele depois até mais à frente mostra como, por exemplo, os profetas, cada um redige de maneira diferente, cada um transmite no texto a sua própria personalidade. Ora, isto é totalmente legítimo e cada um dos leitores tem a legitimidade de ler a Escritura. Ora, gostam mais de um passo, ora gostam mais do outro passo, ora gostam de entender aquilo de uma determinada forma. O que importa é que a leitura que elas façam as motive para a prática da caridade e da justiça. E se cada um respeitar nesse sentido a opinião do outro, e não haver aqui uma guerra de opiniões, então as pessoas podem obedecer a Deus de livre e inteira vontade. Continua ele. Após evidenciar a liberdade que a lei divina revelada concede a cada um, passo a um outro aspecto da questão, a saber que essa mesma liberdade pode, e além disso deve, ser concedida sem lesar a paz da República e o direito das autoridades soberanas. Portanto, ele acha que uma República, para ser livre e viver-se em segurança, ela deve respeitar a livre opinião religiosa de cada um. E que, pelo contrário, não pode ser suprimida sem graves riscos para a paz e em detrimento de toda a República. Para demonstrar este ponto, começo, porém, pelo direito natural do indivíduo, que vai até onde for o seu desejo e a sua potência. Então ele vai entrar num campo mais filosófico já. Ele agora já está, depois de ter examinado e reexaminado a Escritura através do seu método, ele agora vai ter uma aplicação mais política para o seu tempo. O que ele de facto quer convencer são as autoridades religiosas e políticas do seu tempo de que a tolerância religiosa, a liberdade religiosa é um bem para a República. E então ele agora vai entrar numa questão mais filosófica depois, em que ele vai explicar o seu conceito de direito natural. Isto vai estar mais patente no seu livro filosófico, da Ética, mas ele aqui também fala um pouco sobre isto. E para ele, o direito natural do indivíduo não está limitado à partida por nenhum ser transcendente, apenas está limitado pelo desejo de cada indivíduo e pelo poder de cada um, por aquilo que a natureza permite a cada um realizar. Sem que alguém esteja, com base em tal direito, obrigado a viver de acordo com a maneira de ser de outrem, e sendo, pelo contrário, cada um responsável pela sua própria liberdade. A seguir, mostro que, em realidade, ninguém renuncia a esse direito. Então, na prática, ninguém renuncia ao direito de se autodeterminar, a não ser que transfira para outrem o poder de se defender, e que, necessariamente, aquele para quem cada um transferiu o direito de viver de acordo com a sua maneira de ser, junto com o poder de se defender,
conserva este direito natural de modo absoluto. Então, a não ser que a pessoa tenha se tornado como que um escravo, ter dado a outrem um total poder sobre si mesmo, estas pessoas conservam este direito de ter a sua opinião e de se autodeterminarem. A partir daqui mostro que os que detêm o poder soberano têm direito a tudo o que estiver em seu poder e são os únicos garantes do direito e da liberdade, ao passo que os outros devem fazer tudo de acordo apenas com o que eles determinam. Todavia, como ninguém pode privar-se a um ponto tal do seu poder de se defender que deixe de ser homem, concluo daí que ninguém pode ser absolutamente privado do seu direito natural e que os súbditos mantêm, como que por um direito da natureza, certas coisas que não lhes podem ser retiradas, sem grave perigo para o Estado. Uma delas é a liberdade de opinião e a liberdade religiosa. E que lhes são tacitamente concedidas, ou por eles expressamente estipuladas, com aqueles que detêm a soberania. Portanto, tem de haver aqui um acordo e um respeito pela liberdade religiosa de cada um. O Estado não pode determinar os seus súbditos aquilo que eles devem pensar e as opiniões que eles devem aceitar. O Estado não pode entrar a esse ponto na vida de cada um. Posto isto, passo à República dos Hebreus. Então ele vai fazer agora uma análise da República dos Hebreus. Então vai à Escritura e vai fazer uma análise com os conhecimentos que ele tem da Sagrada Escritura sobre, então, este Estado hebraico, que descreve em pormenor para mostrar por que razão e por ordem de quem a religião começou a ter força de lei. Aquilo que eu disse há pouco. Como é que a religião como é que aquela Constituição passou a ter força de lei. Bem como outras coisas que de caminho me pareciam dignas de registro. Em seguida, mostro que os que detêm o poder soberano são os garantes e os intérpretes, não só do direito civil, mas também do direito sagrado, e que só eles possuem o direito de discernir o que é justo e o que é injusto, o que é piedoso e o que é ímpio, concluindo, enfim, que a melhor maneira de poderem manter esse direito e conservar o Estado em segurança é consentirem que cada um pense aquilo que quiser e diga aquilo que pensa. Então aqui é uma questão polémica, em que Spinoza, então, diz que o soberano é que deve ser o intérprete do direito civil e religioso, a ponto de não haver uma tensão entre duas classes dominantes, entre uma classe política e uma classe teológica. E que, portanto, é este soberano que deve ver o que é bom para a sociedade. Da mesma forma que Moisés legislou para o seu povo, assim também cada soberano saberá fazê-lo de acordo com o regime de governo que está, monárquico, aristocrático ou democrático, deverá então fazer para que as leis sagradas sejam leis que beneficiem o conjunto da sociedade e não apenas um grupo dentro do Estado. Okay? Então, as leis sagradas, como as leis civis, têm como objetivo o bem do todo e não serem leis parasitárias, a criar economias paralelas que vão, de certo modo, a enfraquecer o Estado e o todo. É isto, e com isto conclui o prefácio, e nós vamos também concluir a aula de hoje, é isto, leitor filósofo, que deixo aqui à tua apreciação. Este texto do Tratado Teológico-Político é um texto polémico. E é um texto que traz ideias pertinentes, mas muito revolucionárias para o seu tempo. A ponto tal que até hoje estas leis são ideias que transtornam ainda várias mentes sobretudo arraigadas neste pensamento mais tradicional religioso. E por isso ele quis escrever o tratado em latim. Um dos seus amigos quis traduzi-lo para o holandês, mas ele não permitiu, porque ele não queria que este texto chegasse ao vulgo, porque seria mal interpretado, e então ele quis escrever em latim para que só pudesse ser lido por pessoas mais preparadas a nível cultural,
que tivessem um entendimento mais profundo das suas palavras e não julgassem logo por uma aparência, não julgassem logo como um ateu, uma pessoa que quisesse destruir todas as bases da religião e do Estado. Ora, então, ele dirige ao leitor filósofo: que deixo aqui à tua apreciação, na esperança de não ser mal acolhido, tendo em conta a importância e utilidade do tema, quer da totalidade da obra, quer de cada um dos capítulos. Cada um dos capítulos pode ser lido de maneira independente, porque trata de um assunto particular desde que ele foi falando, e cada um com muita importância para o entendimento da religião. Tinha ainda mais coisas a acrescentar, mas não quero que este prefácio se transforme num volume, sobretudo porque julgo que o essencial é subjamente conhecido dos filósofos. Quanto aos outros, não tento sequer recomendar-lhes este tratado, pois nada me leva a esperar que ele, por qualquer razão, lhes possa agradar. Ele sabia que este tratado ia desagradar a muito, sobretudo às autoridades religiosas do seu tempo. Sei, efetivamente, quão arraigados estão na mente os preconceitos que o ânimo abraçou, como se de piedade se tratasse. Sei, além disso, que é tão impossível tirar o vulgo da superstição como do medo. E sei, finalmente, que a constância do vulgo é a obstinação, e que não é a razão que o rege, mas a tendência para louvar ou vituperar que o arrebata. Não convido, portanto, o vulgo, nem aqueles que se debatem com os mesmos afetos, a lerem este livro. Prefiro que o desprezem, a que me molestem, interpretando-o perversamente, como costumam fazer sempre, não aproveitando eles, nem deixando que aproveitem os que poderiam filosofar mais livremente. Se a tanto os não impedisse, o julgarem que a razão deve ser serva da teologia, porque a este estou confiante que a obra será de extrema utilidade. Então esta obra é de extrema utilidade para aqueles que consideram que a filosofia está livre do jugo da teologia. E posto que a muitos talvez falte o vagar ou o ânimo para ler tudo, vejo-me obrigado a prevenir aqui, como no fim deste tratado, que não escrevi nada que de bom grado não submeta ao exame e apreciação das autoridades soberanas da minha pátria. Então, ele não pôs este tratado, vejam aqui também outra questão revolucionária, não submeteu o tratado ao exame e apreciação das autoridades religiosas. Ele não pediu níquel obstat das autoridades religiosas, mas coloca sobre as autoridades soberanas da pátria, porque são essas que devem salvaguardar o bem comum. Se elas acharem que algo do que eu digo vai contra as leis da pátria ou é prejudicial ao interesse comum, retiro o que disse. Sei que sou homem e poderei ter errado, mas pus todo o empenho em não errar e, sobretudo, em não escrever nada que não esteja em conformidade absoluta com as leis da pátria, a piedade e os bons costumes. Então, só assim a religião poderá estar ao serviço de todos e não de um determinado grupo. Ora, é esta revolução que Spinoza vai fazer, este entendimento universal da religião e da religião posta como prática da caridade e da justiça. Ficamos então por aqui, hoje, na leitura do prefácio, terminamos o prefácio e vamos então depois, no próximo vídeo, dar início ao primeiro capítulo em que ele vai então tratar profundamente sobre a profecia ou sobre a revelação. Hoje ficamos por aqui, é um prefácio com bastante conteúdo, é um prefácio denso, mas que já de si é um resumo destas ideias essenciais que Spinoza vai trazer para o pensamento da religião. Espero que tenham gostado e continuem então nesta saga onde vamos explorar o pensamento profundo deste grande filósofo de origem judaico-portuguesa, Baruch de Spinoza. Até mais, um abraço a todos.